é culto? Será que eu estou em condição de prestar o meu culto a Deus? Será que Deus está no centro do meu culto? Acompanhe comigo. Antes da gente começar a nossa aula, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá e o nome de Jesus vai ser louvado, irmãos. Ativa o sininho. Chegamos na nossa segunda aula desse nosso terceiro trimestre de 2018, que nos dá o título de Santidade, Adoração e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nossa segunda aula de hoje nos traz o tema a beleza e a glória do culto levítico. Nosso texto áureo está no livro de Levítico, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A verdade prática diz assim: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e de integridade de espírito, e o principal, a glória de Deus não pode faltar. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo 9, do versículo 15 ao 24. O objetivo geral da nossa lição pede para a gente conscientizar que o verdadeiro culto não se impõe pelo ritualismo, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade do espírito. O nosso comentarista vai dizer na nossa introdução da nossa revista o seguinte: temos que evitar dois extremos, a informalidade e o ritualismo. A informalidade no culto é algo que não tem forma, algo sem regras, algo mal organizado. E quando isso chega ao extremo, ele passa a ser um perigo para nós, para os nossos cultos. Outra coisa é o ritualismo. Se olharmos somente para o ritualismo em extremo, estamos errados e também é perigoso. A gente tem que cuidar para que não vire um ritual, uma coisa, um culto mecânico, onde a gente sabe tudo quanto vai ser feito, na hora que vai ser feito, por quem vai ser feito. Temos que tomar cuidado para a gente não tirar a presença do Espírito Santo. A nossa revista, a nossa lição, a nossa introdução vai dizer assim que a gente tem que tomar cuidado nesses dois pontos para que a gente não perca o equilíbrio e o culto não venha ficar sem a presença do Espírito Santo. Aí o nosso comentarista ele diz no final da nossa lição, dizendo que o culto que não tem a presença do Espírito Santo ou a glória de Deus não tem validade. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não perca esse equilíbrio e não venhamos ser o crente morno lá de Laodiceia, onde não tem ponto certo, onde não tem um equilíbrio, não somos quentes e nem frio, somos mornos. A gente tem que tomar cuidado nesse ponto que diz da nossa lição, para não ficarmos na informalidade e muito menos no ritualismo em extremo. Ponto 1. Definição. O culto divino é o serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada um de suas criaturas morais, muito particularmente de Israel. E a nossa lição vai dizer para a gente, e agora da igreja, que estão em todos os lugares e tempos, glorifica o Senhor como o seu Criador. O culto é algo que eu preciso fazer de uma forma voluntária e amorosa a Deus. O culto é um trabalho bem realizado, bem sucedido, feito com excelência. A gente tem que entender que o culto a Deus não é rotina. O nosso culto é um trabalho, é uma homenagem que o homem faz ao único e verdadeiro Deus, o nosso Deus, a quem a gente serve, a quem a gente honra, a quem a gente adora. O culto é o momento de adoração que ele aproxima o homem
do nosso Deus, de Deus, do nosso soberano. Então trabalhe com amor, cultue com amor, celebre ao Senhor com amor. Ponto 2. Na era patriarcal. Sabemos que o primeiro homem a prestar o culto a Deus, segundo a Bíblia Sagrada, foi Adão. Se a gente estudar o livro do Gênesis, a gente vai ver o relacionamento que Deus tinha com Adão antes da queda. Uma pergunta: por que Deus criou Adão? Certamente a gente sabe que Deus criou Adão para que Adão o adorasse. E a Bíblia vai dizer assim, que Adão conversava com Deus. Deus conversava com Adão todos os dias. E não somente Adão. A gente vê Abel prestando seu culto a Deus, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, quando levantam os seus altares a Deus, de uma forma de reconhecimento e agradecimento ao nosso Deus. Eles construíram o altar para adorar o Senhor. E o Senhor os chamaria a constituir de nação real, nação sacerdotal, nação profética por excelência. Ponto 3. No período de Moisés. Deus, através de Moisés, entregou ao seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse da informalidade a mais uma etapa teológica, litúrgica e congregacional. E agora não somente as famílias, mas todo o povo é intimado a cultuar ao Senhor. Deus vai dar lei a Moisés. Deus vai dar regra a Moisés, ao seu povo. Como a gente falou no começo, Deus deu a lei para Moisés, mas não para que o culto se tornasse, como a gente falou, um culto mecânico. Mas o que Deus fez a Moisés foi pôr em ordem, foi pôr em escrita a forma de adorar a Deus com excelência. Então, o que Noé, Adão, Abel fez era errado de maneira nenhuma. O que eles fizeram, o seu culto que eles prestavam a Deus, estava de maneira correta. Entenda-se que Deus passa as leis a Moisés a fim de que o povo se apresentasse como a geração que esperava o Messias vir. Ponto 4. No tempo de Davi e Salomão. Meus irmãos, como diz aqui na lição e na Bíblia, até a ascensão de Davi como rei de Israel, a música não era utilizada no culto divino. Aí a gente vemos o cântico de Miriam e o de Débora, que constituíam-se de maneiras espontâneas. Mas com o rei Davi, que também era profeta, salmista e músico, a celebração oficial ao Senhor foi enriquecida com a formação de coros e instrumentos musicais. Buscando sempre a excelência do culto divino, o rei Davi inventou e fabricou diversos instrumentos musicais. Então entenda que até o tempo de Davi, a música não era inserida no culto divino. Como vimos o cântico de Miriam após a travessia do Mar Vermelho, Miriam exalta Deus, ou seja, foi uma forma de agradecimento de sua livre e espontânea vontade, ou seja, a música não estava inserida no culto divino. Miriam louva a Deus pelo grande milagre acontecido, mas foi de sua livre e espontânea vontade. Do mesmo caso, Débora, sendo um dos poemas mais antigos, quando ela louva a Deus, mas não que fosse inserido no culto, que fique bem claro. Eles louvaram a Deus, cantaram, entoaram o cântico, mas de uma maneira de agradecimento ao Deus de Israel, ao seu Deus, ao nosso Deus. Ou seja, a música já existia, mas não era lei, não era agregado ainda no culto divino. Então, somente entre o tempo de Davi e Salomão que a música passou a ser inserida no culto. Ponto 5. Após o cativeiro da Babilônia. Durante os 70 anos que o povo ficou preso
na Babilônia, foi levado ao cativo, os judeus não tinham lugar fixo para adoração, haja vista que o seu templo tinha sido destruído. Mas existia sim adoração. Naquele período existiam homens que adoravam a Deus, como no caso de Daniel. Se a gente olhar lá Daniel, quando ele estava na cova dos leões, quando o rei vai ver ele, quando o rei vai até Daniel, ele fala a seguinte palavra: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve, será que ele foi capaz de te livrar dos leões? Olha o que o rei falou assim: o Deus a quem tu continuamente serve. Ou seja, todos os dias Daniel prestava o seu culto ao Deus de Israel. Então existia sim adoração, existia culto enquanto o povo estava no cativo da Babilônia. Tópico 2. Os elementos do culto levítico. A fim de mostrarmos a beleza e a glória do culto divino no Antigo Testamento, tomemos como exemplo a consagração do Santo Templo pelo rei Salomão em Jerusalém. Agora o nosso escritor toma por base já no Templo de Salomão. Ponto 1. Sacrifícios. O rei Salomão demonstra ação de graça ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, tendo início no culto com a chegada da Arca da Aliança. E a gente vê nesse tópico onde na palavra de Deus fala que ele oferece muitos sacrifícios a Deus, sacrifícios em agradecimento a Deus, né? O maior do nosso sacrifício a Deus hoje é a nossa obediência. Se obedecê-los a Deus, vamos sacrificar, né? Se a gente obedecer a Deus, vamos renunciar a muitas coisas do mundo. E se a gente prestar bem atenção, conforme as coisas, vai ser um tipo de sacrifício. Então, a gente tem que obedecer este Deus. Temos que andar nos seus caminhos. Então, vamos obedecê-los sacrificando ou renunciando às coisas do mundo, demonstrando ação de graças a Deus. Ponto 2. Cânticos. Como o autor pegou por base já no templo de Davi e Salomão, então temos cânticos. Em seguida, os cantores, os músicos, puseram a louvar-se ao Senhor. Provavelmente, os cânticos que Davi e os outros salmistas havia composto. Precisamos entender que Deus habita entre os louvores. Onde tem louvores saudáveis, onde o louvor exalta verdadeiramente a Cristo, Deus habita entre os louvores. Os levitas puseram-se em louvar a Deus. Perceba uma coisa, os salmos, os cânticos que eles fizeram há muito tempos atrás, que eles louvavam a Deus, falavam de Deus, exaltavam somente a Deus. Você já viu hoje os nossos cânticos? Não todos, como sempre falo, mas muitos, me desculpe a palavra, mas se chamarmos essa bobagem de cânticos, onde os cânticos exaltam o homem, diz que o homem vai ser, diz que o homem vai ter, né? Isso é antibíblico. Se a gente olhar como a gente se alegra em ver os salmos, os salmistas exaltando a Deus, tendo Cristo como sua base, como sua segurança, exaltando a Cristo. Às vezes a gente não dá tanto valor também para os nossos hinos da harpa cristã. Você já parou para pensar naquele hino tão simples que todo mundo sabe, o hino 15 da harpa, onde vai dizer assim: ó, quão cego eu andei e perdido eu vaguei, né? O coro dele vai exaltar Cristo dizendo assim que foi lá na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E a gente vê também aquele hino lá que fala: rude cruz se erigiu. Olha, a palavra, olha a letra que tem. Então temos que prestar atenção também nesses
cânticos que é exaltado hoje, que venha a ser como os dos salmistas ou como da harpa cristã. Deus habita entre os louvores, mas louvores saudáveis que deixa Deus no centro, onde tudo gira em torno do nosso Cristo. Ponto 3. Exposição da palavra. Logo após, Salomão traz a público a palavra, mostrando para o povo cada etapa o Deus de Israel intervindo com o povo. A intervenção de Deus ao povo de Israel. Isso é muito importante, não só lá no templo levítico, mas hoje é importante a gente trazer essa palavra a público. Tem muitas pessoas que estão ouvindo que precisam de uma palavra. Você lembra lá da mulher do fluxo de sangue? Segundo a lei condenava a mulher, né? E a palavra de Deus vai dizer assim, que ela ouvindo falar de Jesus, ela pega e toma uma atitude, corre até o mestre. Mas por quê? Porque alguém pregou, alguém falou para ela, vai lá, se você for lá, ele vai curar você. Então, em todo lugar que você estiver, pregue, traz a público a palavra de Deus. Alguém que você menos imagina está precisando dessa palavra. Traz ela a público, expõe ela para as pessoas. Ponto 4. A oração. O rei dirige-se agora a Deus em oração, agradecendo por aquele momento. Intercede não só por Israel, mas pelos gentios, que ouvindo acerca da intervenção divina na vida do seu povo, para ali ocorriam. A oração é algo muito importante. Você já reparou que na maioria das vezes nas nossas orações, se alguém orar perto da gente, a gente vê o quanto a gente reconhece que a gente é falho, que a gente é pecador? Quem que nunca fez essa oração? Senhor, perdoa meus pecados, tem misericórdia de mim, me ajuda a melhorar, eu vou melhorar, tem misericórdia, e eu reconheço que só o Senhor pode me ajudar. A gente viu quanto a gente reconhece Deus nas nossas orações? Você viu o quanto que a gente se joga como falho, como pecador e miserável, diante da presença de um Deus, que só este Deus pode mudar a nossa situação? Então a oração é muito importante, e já tinha lá desde o começo, onde a gente vê lá o rei orando e agradecendo a Deus. Você já reparou que no final das nossas orações, a gente sempre pede perdão a Deus? E se a gente reconhece que Ele é Deus e pedimos perdão para Ele, a gente sabe que só Ele pode nos perdoar. A gente vê nas nossas vidas, na Bíblia Sagrada, o poder que tem a oração. Jesus várias vezes orou, Ele sendo Filho de Deus. E por que nós hoje não temos o interesse de orar? Oração é sim muito importante. Ponto 5. Leitura da palavra. Esdras e Neemias, depois do cativeiro, começou a ler a palavra em público. E nesse período, os sacerdotes também começaram a explicar a palavra de Deus, explicar o livro da lei. E nós hoje, quanto tempo somos evangélicos? 5 anos? 10 anos? 20 anos? E por que não 50 anos? Aí fica a pergunta, mas quantos livros da Bíblia você já leu? O quanto você tem estudado a Bíblia? Ah, irmão, mas eu levo a minha Bíblia todo dia para a igreja e eu leio lá na igreja. Sabe como Deus se revela para nós? Através da sua palavra. Calvinos inicia suas institutas dizendo que só podemos conhecer a Jesus, a Deus, porque Ele se revelou para nós. Leia muito. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar para você. Leitura da Bíblia, então, é muito importante e estava aderido no culto levítico. Bênção. A bênção sacerdotal, eu quero ler para você Números, capítulo 6, versículo 22 ao 26. A bênção sacerdotal era mais ou menos assim, segundo o livro de Números. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Ao serem assim abençoados, os filhos de Israel conscientizavam-se que eram propriedade particular do Senhor. Finalidades do culto levítico. O culto levítico no Antigo Testamento tinha 4 finalidades básicas: adorar a Deus, reafirmar as alianças divinas, professar o credo mosaico e aguardar o Messias. Ponto 1. Adorar o único e verdadeiro Deus. Ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava 2 coisas: a aceitação ao único e verdadeiro Deus e a rejeição aos deuses pagãos. Enfim, o culto afastava os israelitas da idolatria e aprofundava sua comunhão com o Senhor. Adorar o único e verdadeiro Deus. Na Bíblia, segundo Isaías 6, a gente vê uma perfeita adoração ali. Quando diz a palavra do Senhor, dizendo que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o seu cortejo enchia o templo, e ainda por cima dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E olha o interessante, do versículo 3, a palavra-chave: e uns aos outros clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. A gente vê os serafins adorando a Deus, ao único Deus e verdadeiro, né? Hoje nós temos que adorar sim o Deus verdadeiro e não a deuses pagãos, como diz lá na nossa revista que a gente está lendo naquele tempo, aonde a comunidade de Israel reunia-se para adorar a Deus e deixar o culto aos deuses pagãos de lado, uma forma de incentivar eles a buscar a Deus. Ponto 2. Reafirmar as alianças antigas. Nossa lição e a Bíblia nos lembra das promessas feitas lá atrás a Abraão, Isaac e Jacó. De uma certa maneira, essas promessas alcançavam eles. Quando eles se lembravam, eles adoravam a Deus com alegria, através dos cânticos que reafirmavam a sua fé em Deus, no Deus vivo e na sua vida familiar. Como diz o Salmo 105. Ponto 3. Professar o credo divino. Em seu culto, os israelitas, guiados pelo ministério levítico, professavam o seu credo dizendo: ouve Israel, ouve o nosso Deus, o único Senhor. Reafirmar o credo divino é reafirmar as nossas convicções, é afirmar que o Deus que a gente serve é único e só Ele é digno e merecedor de toda a honra, de todo o culto. E não devemos de maneira nenhuma adorar outro Cristo, pois afinal de contas, se adorarmos outro Cristo, não estamos aguardando a vinda do Messias, do nosso Jesus Cristo. Ponto 4. A última finalidade: aguardar o Messias. Nossa lição diz assim, que um israelita crente e predisposto a servir a Deus jamais seria surpreendido com a chegada do Messias. Trazendo isso para os nossos dias de hoje, será que todos nós ou os nossos amigos podem dizer que não se surpreenderiam se o Messias chegasse? Afinal de contas, eles estavam aguardando o Messias. O nosso Messias já veio na terra e fez uma promessa lá para a gente em João 14, lá para a gente não turbar o nosso coração, crede em Deus e também em Jesus Cristo, porque na casa do Pai havia várias moradas,
E se não fosse assim, ele não teria dito. E ele faz uma promessa para a gente: e eu voltaria outra vez para buscar vocês, porque aonde eu esteja, vocês estejam também. Será que se ele voltasse hoje, não surpreenderia muita gente? Será que estamos todos preparados? Se a gente estudar o Velho Testamento, a gente vai ver que ele aponta para que está vindo o Cristo, aguarde a vinda do Messias. Se a gente vê o início do Novo Testamento, a gente vai ver que Cristo já veio. E quando lemos a carta de Paulo, as cartas de Paulo vai dizer assim que Cristo voltará de novo e será o arrebatamento da igreja. E será que nos surpreenderia muitos de nós, como diz na lição, que não surpreenderia um crente israelita com a chegada do Messias? Vamos estar preparados para que a volta dele não surpreenda muita gente. A nossa conclusão dessa aula: os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como ele requer de cada um de nós. Segundo o nosso grande rei Virgil, ele diz assim que um homem que é íntimo de Deus nunca precisaria ficar intimado com homens. Cristo se preocupou com nós pecadores a ponto de morrer por nós. Por isso hoje presta seu melhor culto a Deus. Faça ao Senhor com excelência. Deus abençoe a todos vocês. E o nome de Jesus vai ser louvado. Peço desculpa pelos barulhos, aqui onde eu moro é muito barulhento. E o nome do Senhor vai ser louvado. Eu sei que pessoas vão se encontrar com Deus, pessoas vão ser impactadas. Deus abençoe a vida de todos vocês e até a próxima aula.